Bem, meus irmãos, nesta manhã Deus preparou mais uma mensagem, mais uma palavra para edificar a sua vida espiritual. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16, está escrito assim: certo dia, indo nós ao lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse aos espíritos: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Veja bem, meus amados, que passagem tremenda. A palavra do Senhor diz que Paulo estava na cidade de Filipe, uma cidade da Macedônia que pertencia ao Império Romano, pregando o Evangelho de Deus, pregando as boas novas de salvação. E a Bíblia diz que ele, indo a caminho da oração, uma mulher cruzou o caminho dele, que tinha o espírito de adivinhação e que previu o futuro, e começou a declarar que Paulo e Silas eram servos de Deus, ou seja, do Deus Altíssimo, e estavam ali anunciando o caminho da salvação. A grande verdade, irmãos amados, que o que saiu da boca daquela mulher era verdade, era pura verdade. Apesar dela ser uma mulher de adivinhação, uma mulher que tinha espíritos demoníacos no corpo dela, ela estava falando a verdade. E Paulo poderia com certeza dizer: amém, o que ela está falando é verdade, é isso mesmo, minha filha. Só que a palavra do Senhor declara que, passado muitos dias, Paulo, ouvindo aquela mulher falar aquilo e sabendo que ela tinha um espírito de demônio no corpo dela, Paulo ficou indignado. Olha o texto que diz: finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E a Bíblia Sagrada diz que no mesmo instante o espírito a deixou. Por quê, meus amados? Porque Paulo sabia que quando ele saísse daquela cidade, aquela mulher continuaria ali oprimida, continuaria ali possuída por demônios, fazendo adivinhações, dando lucro aos seus senhores e até mesmo sendo comparada ao Paulo e também a Silas. Por quê? Porque as pessoas iam perceber a sociedade que havia entre Paulo e Silas e aquela mulher. Porque as pessoas estavam ali leigas, sem entender o que estava acontecendo. Paulo estava anunciando a verdade de Deus, o Evangelho da salvação, e aquela mulher do lado deles ia parecer com certeza que aquela mulher fazia parte do mesmo ministério de Paulo, mas Paulo sabia que o espírito que estava no corpo daquela mulher era um espírito de adivinhação, era um espírito que previa o futuro, mas era um espírito de demônio, era um demônio que estava no corpo daquela mulher, e naquele momento o Senhor, através de Paulo, expulsa aquele espírito que estava no corpo daquela mulher, e ela fica liberta daqueles demônios. E a palavra do Senhor diz que, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Pronto, começou uma grande perseguição na vida de Paulo e Silas, tiraram as roupas de Paulo e Silas, eles foram espancados, açoitados no meio da praça e foram colocados no cárcere interior. Paulo com certeza poderia se levantar e dizer: não, vocês não podem fazer isso comigo porque eu sou cidadão romano. Silas não era, mas Paulo era. Ele podia mostrar a carta, mas ele resolveu sofrer ao lado do seu companheiro. Ele poderia apresentar a sua carta, por quê? Porque um cidadão romano jamais poderia ser trancafiado em um cárcere, jamais poderia ser colocado numa prisão sem antes ser julgado. Paulo tinha duas cidadanias, ele era judeu, mas também era cidadão romano, ele era de nascimento cidadão romano. E a palavra do Senhor declara dizendo que naquele momento ele passa a luta, ele passa o sofrimento, ele passa a vergonha e ele fica no cárcere. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo sofrendo por causa do Evangelho, à meia-noite ele clamava com Paulo e Silas, e a Bíblia Sagrada diz que o clamor chegou diante do Senhor. Deus envia um sinal dizendo: eu estou ouvindo o clamor de vocês, o cárcere se move, Deus manda um terremoto naquele lugar e todas as portas dos cárceres se abrem e Paulo e Silas saem dali de dentro. E quando eles saem daquele lugar, o carcereiro já está por se matar. Paulo olha para o carcereiro e diz: não se mate porque estamos todos aqui. O carcereiro fica apavorado porque eles não fugiram e pergunta para Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: olha, você deve acreditar no Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Paulo chega a Filipos, passa um problema muito grande, é perseguido, é açoitado, é colocado no cárcere. Por quê? Porque Deus tinha uma grande obra para realizar. E a tradição, melhor dizendo, declara que este carcereiro de Filipe se tornou um grande evangelista naquela região, um grande homem de Deus, porque viu de perto
o poder de Deus. A Bíblia não diz, mas a tradição histórica declara que aquele homem se tornou um grande evangelista, um grande profeta, um grande homem que anunciava também como Paulo as boas novas de salvação. O que eu quero dizer nessa manhã é que muitas vezes pregando o evangelho nós vamos encontrar no nosso caminho uma força espiritual que muitas vezes quer nos apoiar, mas no fundo está ali para nos atrapalhar. Então nós devemos ser espirituais, ter discernimento do Espírito e entender que nem tudo aquilo que fala bonito, nem tudo aquilo que declara, até mesmo a palavra, nem tudo aquilo que vem em nome de Deus é de Deus. Nós precisamos ficar atentos a isso. Nem tudo aquilo que vem em nome de Deus, meus amados, é de Deus. Nós precisamos avaliar, ter discernimento espiritual e compreender pela palavra do Senhor que nem tudo aquilo que fala em nome de Deus é verdadeiramente da parte de Deus. Que nesta manhã Deus possa te dar experiências, discernimento espiritual, que você possa crescer na presença desse Deus, entendendo que muitas coisas precisam ser discernidas espiritualmente, para que a gente não venha cair no laço e prejudicar a obra do Senhor e até mesmo a nossa fé e a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, porque a mesma autoridade que o Senhor deu a Paulo, Deus me deu e também te dá nesta manhã, se você crê na pessoa de Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.